Oi, gente, boa tarde, tá eu aqui de novo, só que agora nós vamos falar a respeito do nosso conteúdo de física. O professor João Paulo vai dar algumas dicas agora, falando um pouquinho para vocês a respeito do conteúdo de ondulatória, né? Tiveram descanso aí da minha cara para aguentar um pouquinho o professor Ronaldo, né? Porque eu não sou bobo nem nada, tenho que fazer um deboche em cima do professor Ronaldo, né? Porque isso é de praxe. Mas agora o professor vai falar um pouquinho a respeito da ondulatória para vocês. E por que vai ser falado de ondulatória? Porque, seguinte, dentro das estatísticas que eu falei anteriormente, das últimas provas do Enem, ondulatória foi uma das questões que mais apareceu, tá? Mas como assim, professor? Eu nem vi lá falando de corda. Então, mas a partir do momento em que ele começa a falar de luz, de som, ele vai estar falando a respeito de ondulatória para vocês, tá certo? E em que se baseia esse estudo da ondulatória na física, professor João Paulo? O estudo da ondulatória é para compreender os tipos de ondas que nós temos. Ondas mecânicas, eletromagnéticas, como que essas ondas elas se comportam. O fato de eu estar conseguindo falar com vocês nesse momento, eu estou transmitindo uma onda. A luz, ela é uma onda, o som, porém cada uma delas tem uma característica. Porém, cada uma delas vai ter características específicas. E vou aproveitar também nessa aula para falar um pouquinho a respeito dos fenômenos que nós temos. Porque tem sim, né? Se não for os fenômenos, o que seria da física? Porque a física, ela gosta disso. A física, ela gosta de dar uma explicação a respeito de todos os fenômenos naturais. A física, ela gosta de colocar lá no papel, numerar, explicar todos esses fenômenos, então. Então, nós vamos falar aqui a respeito do que são essas ondas. Ondas, pessoal, é uma perturbação. A onda, ela é uma perturbação num meio. Então, quando nós falamos a respeito de onda, e quero que vocês se liguem na tela que o professor vai colocar aí para vocês agora, tem um detalhezinho. Onda, pessoal, ele não propaga matéria. A onda, pessoal, ela propaga apenas energia, tá? Então, onda, ela vai ser essa perturbação. E quais ondas nós vamos estudar, pessoal? Nós temos dois tipos, então, de classificação. Nós podemos classificar a onda, primeiramente, a respeito da sua natureza. E nós também podemos fazer uma classificação a respeito do tipo da vibração dessa onda. Mas olha só, presta atenção aqui. Como que a gente classifica uma onda, então, a respeito da sua natureza? E, principalmente, a respeito de onde vem essas ondas. Essa onda que o senhor acaba falando, né? Da onde ela acaba vindo? Então, nós vamos ter as ondas, que elas são ondas mecânicas, e nós temos os tipos de onda, que são ondas eletromagnéticas. Então, a onda do mar é uma perturbação, e ela é uma perturbação mecânica. A luz do sol, essa luz chegando até vocês, ela vai ser uma onda eletromagnética. Então, há algumas características que diferenciam elas. Primeiramente, quando eu falo a respeito dessa classificação da sua natureza, nós podemos entender o seguinte: onda mecânica, pessoal, é o tipo de onda que ela não se propaga no vácuo. Porque a onda mecânica, ela vai necessitar de um meio material para ele se propagar. Ah, mas o senhor acabou de falar que não propaga matéria. A onda. Mas eu necessito, então, por exemplo, o eco. O eco, pessoal, ele é uma onda mecânica. É o som. E o eco, ele vai precisar de um anteparo refletor para esse som ir
e ele voltar. Então eu estou causando uma perturbação e além de causar uma perturbação, ele vai chegar até nessa superfície para ele conseguir voltar. Beleza? Então essa é a onda mecânica. E agora a onda eletromagnética. A onda eletromagnética, pessoal, é o caso da onda que ela tem uma oscilação, então, no campo elétrico. E aí uma coisinha que é bacana vocês entenderem e guardarem. Onda eletromagnética é um tipo de onda que é apenas ondas transversais. E são as únicas, então, que se propagam no vácuo. Então, você ficou perdidão lá no espaço, cara, o som não vai se propagar. Mas a luz, ela se propaga, certo? Ah, professor, mas apareceu esses tempos atrás uma história aí que a NASA conseguiu buscar o que seria o som do universo, tá? Ondas, a oscilação dessas ondas captadas, essas ondas então geraram uma espécie de um som, tá? Eles até compararam esse som ao que seria o som que o bebê escuta dentro de um útero. Seria parecido com isso, tá? Bom, e daí? E como que a gente classifica, então, as ondas, se nós formos pensar a respeito da propagação? Como que essa onda, ela se propaga? Para onde? Como que é a direção, então, desses pulsos? Pulso, professor? Numa onda, pessoal, nós falamos que ela se propaga na forma de pulsos, que o professor vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Ela pode se propagar basicamente de duas formas, tá? Ela pode se propagar de uma forma longitudinal e ela pode se propagar, então, de uma maneira perpendicular à direção da vibração, que é o que nós chamamos da onda transversal. E os exemplos, então, de ondas mecânicas, tá? No caso... Deixa o professor voltar um slide aqui. Então, no caso da perturbação das ondas longitudinais ou transversais, e no caso das eletromagnéticas, que são apenas de forma transversal, tá? Quando nós falamos do estudo matemático da onda, aí sim, nós vamos entender o que seria esse pulso. Esse pulso, pessoal, ele vai, então, dividir em alguns momentos a sua onda. Então, nessa oscilação periódica da sua onda, o que vai acontecer? Nós temos o momento aonde eu tenho o maior e o menor ponto dela. A isso, nós damos algumas classificações, que seria a crista, tá? Nós temos a crista da onda, que seria o ponto mais alto. Nós temos o vale dessa onda. E aí eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Nós temos a amplitude da onda. O que seria essa amplitude, professor? A amplitude da onda seria o tamanho, então. Vocês estão vendo que nós temos uma linha aí na tela, uma linha imaginária, então, que faz com que nós possamos separar em dois momentos essa onda, tá? A parte onde eu tenho a crista, a parte onde eu tenho o vale, que em alguns momentos também pode ser chamado como declive. E essa amplitude que nós temos, ela é a mesma. Então, o tamanho da crista é exatamente igual ao tamanho do vale. No momento em que a onda ela passa, então, por essa linha que separa a nossa crista de onde começa o meu vale, a esse momento nós chamamos de nó. E aí o que mais que a gente consegue ver? Nós temos o
comprimento. Então, primeiramente o professor falou da amplitude e agora o professor está falando a respeito do comprimento da onda. O comprimento dessa onda, então, ele vai ser ou o comprimento entre as duas cristas, ou ele também pode ser considerado o comprimento entre dois vales. E isso nós chamamos, colocamos sempre uma letrinha grega ali, que é a chamada lambda. E o que vai acontecer? Esse vai ser o comprimento. Então, o comprimento dessa onda, ele vai ser, então, relacionado com ou a distância entre duas cristas ou os dois vales. Beleza? Então, pessoal, o que é bom a gente lembrar quando nós estamos falando a respeito dessa parte, tá? O que eu quero que vocês lembrem? Lá no início da física, a gente acaba aprendendo, então, o que seria o período e o que seria a frequência. Período, pessoal, é o tempo que demora para acontecer a repetição de um movimento, tá? É o tempo, nesse caso, para que o comprimento de uma onda ele seja criado, tá? Pensa comigo. Eu tenho lá a crista, a onda, comecei a criar uma onda novamente, então eu vou ter um período. Agora, o que seria a frequência? A frequência, pessoal, ela já é relacionada a quantas vezes esse movimento, então, ele vai se repetir em um determinado intervalo de tempo. Ok? Então, ele representa a quantidade de oscilações completas que uma onda ela vai ter em apenas um segundo, a cada segundo, tá? Uma oscilação completa dessa onda, ela representa a passagem de um comprimento, tá, de onda. Então, lembrando aí, só para a gente ir organizando as ideias de vocês. O professor falou a respeito dos tipos de onda, eletromagnética e mecânica. O professor falou a respeito da natureza dela, a respeito da onda, no caso que ela é longitudinal ou transversal. Os elementos da nossa onda, que nós temos o declive, nós temos o vale, nós temos o nó. E o professor falou então para vocês a respeito do que seria o período e a frequência então da sua onda. Beleza? Continuando aqui, a respeito das ondas, nós temos alguns fenômenos. Esses fenômenos, então, eles acontecem aí no seu dia a dia. E uma coisa que eu sempre deixo claro, né? Nós estudamos esses fenômenos de maneira separada, porém, esses fenômenos, eles podem acontecer de maneira simultânea. É o caso, por exemplo, quando nós temos a reflexão. A reflexão de uma onda, e até aqui tem dois momentos que o professor colocou, certo? Tanto uma imagem, a primeira, que ela mostra reflexão e refração de uma onda, mas já dentro do estudo da óptica. O estudo da óptica, apesar de não ser um dos conteúdos que mais aparecem, tá? Ele acaba sendo também um conteúdo muito importante, tá? E quando o professor fala assim, não é um que tanto aparece. Isso, nos últimos anos, as provas vão sendo analisadas, quantas questões apareceram nos últimos anos. Professor, mas o ano passado apareceu uma questão de óptica. Sim, pessoal, mas aí é feito uma análise de os últimos anos. O que foi uma tendência que sempre foi aparecendo. Mas nada impede também dele trazer um conteúdo que pouquíssimo apareceu. Tá? Nos últimos tempos, a física começou a trazer também outros conteúdos que até estavam um pouquinho adormecidos.
tá? E aí, o professor tá com as duas imagens aí na tela. Na primeira, seria o caso aonde nós temos a reflexão e a refração, mas quando nós estamos falando num meio óptico. E aí, nesse meio óptico, nós separamos ele em alguns momentos. Primeiramente, nós separamos em dois meios, tá? O meio A, o meio B. Ou seja, o lugar aonde a luz ela chega, o lugar aonde a luz ela incide, tá? Separamos pelo meio B. Nesse exemplo, coloquei a água, tá? A água nesse exemplo, mas poderia ser o vidro, poderia ser um outro meio material, mas que acontecesse então a mudança de meio. Como que eu entendo então se a reflexão ou se a refração no caso da luz? Traçamos uma perpendicular aí que chamada de N, perpendicular, forma para nós o ângulo de 90 graus. E o que está acontecendo aí? A gente pode observar que nesse momento nós chamamos ela de N, que seria a nossa normal. E o que vai fazer? Ela vai separar, então, em dois momentos. Para a reflexão, eu separo, então, podem olhar aí na tela, eu tenho um raio que incide, eu tenho a minha normal e eu tenho um raio refletido. Tá? Eu tenho um raio que ele é refletido. No caso, tudo acontece no mesmo meio. Tudo aconteceu aí no ar. A luz chegou e ela saiu. Então, ela foi refletida. Lembrando mais uma coisa. Quando nós estamos falando da reflexão, o ângulo do raio incidente é exatamente igual ao ângulo do raio que vai ser refletido. Então, não esqueçam dessas informaçõezinhas, que na hora que nós vamos falar a respeito da reflexão, eu tenho o ângulo incidente e eu tenho o ângulo refletido, tá? E eles vão ser iguais. Essa normal que está pontilhada aí no nosso desenho, essa normal, então, ela vai aparecer com, separando, então. Mas e a refração, professor? Bom, a normal ela continua existindo, mas na refração nós temos a mudança do meio. E quando eu tenho a mudança do meio, o que vai acontecer? O meu raio refletido, ele chega, o raio refletido, então, ele vai passar de um meio para o outro, e passando de um meio para outro, pessoal, vai acontecer que eu tenho uma mudança no meu ângulo. O que vai mudar, então, como nós conseguimos observar essa imagem, tá? Então, é aquela sensação óptica que nós temos no momento em que você está parado na água, e na beira da água, e você olha para baixo e você vê um peixe, geralmente, né, eles dão exemplos com pescadores, com moeda, e que daí você tem a sensação que ele está mais próximo de você. A refração faz acontecer isso, tá? Esse fenômeno relacionado com a refração é que vai fazer com que isso aconteça, ok? Aí, nesse caso, nós temos ainda a reflexão na onda sonora, tá? Que daí o professor colocou a imagem como exemplo no momento em que nós estamos falando do som. Nesse caso do som, pessoal, o que vai acontecer com ele? O som, ele vai e ele vai voltar. Então, ele vai e volta. Então, eu tenho um anteparo. Se vocês prestarem atenção na imagem aqui que está na tela, olha só. Na imagem que está na tela, gente, eu tô achando o máximo tudo isso.
Tô achando o máximo, que daí eu tô falando, já tô falando aqui, já tem uma galera aqui que já tá mudando tudo. Eu tô achando assim fenomenal, praticamente uma celebridade. Então, galera, o que vai acontecer aqui? Se vocês olharem aí na imagem, vocês vão ver que eu tenho um som que ele é incidente e eu vou ter o som que ele é o som refletido, tá? Então eu tenho o som que ele é incidente e eu tenho o meu som refletido. Só que olha lá, o som refletido, o que precisou acontecer? O som refletido, eu tive um anteparo, então. Eu tenho uma superfície que é uma superfície refletora, tá? E aí o caso da refração, que o professor colocou aí para vocês, as características da onda, né? Eu vou ter uma mudança da luz incidente para o meio, para a luz refratada. E um dos exemplos que a galera gosta de colocar, que é a questão da reflexão nas cordas. Galera aí que é fitness, que gosta de ir pra academia, já deve ter percebido que tem aquela corda naval, que a galera chega lá e vai batendo corda que dá pra caramba o braço. Então, o que vai acontecer? Nós temos a reflexão nas cordas, que é um exemplo bem bacana que eles colocam nos exercícios, mas nós temos dois detalhezinhos nela, que é muito importante você lembrar. Precisa observar se essa corda ela está presa ou se essa corda ela está solta. Mas como assim, professor? Ó, se liga na imagem. Então eu tenho uma corda, ela tem um ponto fixo. O que acontece com esse ponto fixo? Tá? Eu tenho a minha onda, tá acontecendo a minha onda, ó, tá batendo a corda, ela chegou, e aí no momento em que essa onda, ela chega, ela vai então, nessa extremidade que é fixa, ela vai inverter a sua fase. Então, tô batendo a minha corda, ela chegou lá no meu ponto fixo como uma crista. No momento em que essa onda voltar para mim, ela volta como um vale, tá? Então, esse caso é o que nós falamos de reflexão em cordas, mas nesse momento, uma das pontas dessa corda, ela é fixa. Porém, já que eu falei que uma é fixa, o que vai acontecer? Agora nós temos o outro caso que tem aí na tela, que vai acontecer com que a outra extremidade, ela não vai ser fixa, tá? A minha extremidade no outro caso, ela vai ser solta. Olha aí na tela para vocês poderem ver essa informação, que nós temos então os dados aqui. Tem uma corda, só que agora tá vendo que ela tá laçada ao redor dessa haste? No momento em que ela chega, que ela só está laçada ali, eu vou fazer o quê? Vou chegar no caso, como uma crista, e ela vai voltar também como uma crista. Então, não vai haver a inversão dessa onda. Então, preste atenção nisso. Nós temos o caso da extremidade fixa, a inversão. Chegou vale, volta crista. Chegou crista, volta vale. Agora, no momento em que nós estivermos falando da extremidade solta, não vai ter, então, esse caso, tá? Aí nós temos uma situação que é a questão da polarização. Polarização, pessoal, o que acontece? O que vai fazer, então, esse fenômeno? Primeiro de tudo, somente as ondas que são transversais são as ondas que elas podem ser polarizadas.
tá? Somente ondas que são transversais são ondas que elas podem ser polarizadas. E o que acontece? Quando uma onda que ela vibrava em vários planos, ela vai passar a vibrar em um único plano. Então, lembra da onda transversal que o professor colocou para vocês? Logo no início, o professor falou assim, ó, nós temos o exemplo a respeito da onda transversal e o que acontece? Ela vai vibrar em vários sentidos. E no momento em que ela vibra em vários sentidos, então, nos sentidos que ela vibra, eu posso polarizar essa onda. E o professor falou, eletromagnética, ela é transversal. Então, o que vai acontecer com essa onda? Ela pode ser polarizada. Quer dizer que ela vai passar por uma superfície e quando ela passa por essa superfície, então, ela vai passar a vibrar em um único sentido. Ela vibra, então, em um único sentido. Beleza? Então, lembra disso que somente as ondas que são transversais, elas podem ser polarizadas. Beleza? E aí, eu acho que eu mudei um a mais. Espera aí. Princípio de Huygens. Então, o que nós temos? É um dos princípios, então, onde cada ponto de uma onda, ele vai se comportar como se ele fosse a própria fonte dessa onda. Então, em cada um desses pontos que vocês estão observando, tá? Eu não preciso ter apenas uma fonte. Cada pontinho desses, ele vai se comportar, então, como se ele fosse a própria fonte da onda. E quem explica isso, então, é esse princípio de Huygens. E daí nós temos o caso da difração de uma onda. Já que nós estamos falando a respeito de todos os fenômenos, a difração é um dos fenômenos que nós estamos estudando. Difração, pessoal, eu acho que faz uns 2 Enems que teve uma questão de difração. Essa difração, ela é uma propriedade das ondas delas contornarem, então, obstáculos. Ah, professor, mas como assim contornar obstáculos? Porque daí o senhor está falando de onda. Mas onda eletromagnética, o senhor já falou uma vez, né? E nós já vimos pela óptica que a onda eletromagnética, ela pode passar pelos meios. Então, mas aí a gente está falando dos meios materiais, tá? E isso daí vai entrar lá na óptica. Por quê? A óptica, ela vai dar um gancho, ela vai ter um carinho especial para tratar a respeito do comportamento da luz, tá? E aqui nós vamos pensar a respeito dessa questão mesmo da onda em si, só falando dessa questão da onda. Então, olha aí na tela que vocês vão observar o seguinte, tá? Vocês vão observar que, para que isso possa acontecer, é preciso que o comportamento dessa onda, o comprimento dessa onda, ele tenha a mesma ordem da grandeza desse obstáculo. Então, para que ela possa contornar esse obstáculo, para que a onda ela chega até esse obstáculo e ela vai conseguir passar então por esse obstáculo. Então, nesse momento nós estamos falando de um fenômeno que ele é chamado de difração, certo? Então, nós temos um fenômeno relacionado com a reflexão e refração. Nós temos um momento que nós falamos da difração dessas ondas. Cada uma delas tem sempre um gancho, uma palavrinha que pode
que pode fazer você lembrar. Então, o que eu aconselho que você faça? Nossa, professor, mas quando a gente vai estudar ondulatória, sempre tem uma grande quantidade, então, de coisas para a gente poder fazer a anotação. Adianta eu fazer uma anotação gigantesca? Adianta eu fazer aquele resumo? O meu resumo deu mais páginas que o livro? Não. O que é bacana para você conseguir memorizar isso? Faça o seguinte. Coloca a palavrinha do fenômeno e coloca na frente uma única palavra que vai representar para você, então, tá? Uma única palavra que vai representar para você o que acontece. Por exemplo, você vai pegar lá a reflexão, tá? Você pode utilizar o refletido. Se você for pensar na difração, que palavrinha que você coloca na frente dela? Obstáculo, porque daí você vai conseguir memorizar, então você vai lembrar. Opa, mas por que eu estou memorizando essa palavra com obstáculo? Ah, é porque essa onda ela vai contornar, então, um obstáculo. Então, é uma das coisas que vocês podem fazer para conseguir lembrar dessas informações de física. Outro fenômeno que nós temos também é em relação à interferência da onda, tá? No momento em que nós temos a interferência da onda, quando ela é uma onda, tá? O cruzamento dessas ondas. Então, se vocês observarem aí na tela, nós temos duas situações. Eu tenho a interferência construtiva e eu tenho a interferência destrutiva. Então, eu tenho um sentido para qual cada uma dessas ondas está caminhando. E nesse momento, eu vou ter, então, o cruzamento de duas ou mais ondas, tá? Certo. Nesse cruzamento, o que pode acontecer? No momento em que eu tenho a minha interferência construtiva, tá? No momento em que você tem a interferência construtiva, eu vou ter um acréscimo. Você perceba que as duas elas estão no mesmo sentido e eu tenho duas ondas que elas são, então, estão vindo como vale. Ou, se eu tivesse ela na forma de declive. Então, o que acontece? Chegou, mesmo sentido e a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou ter um acréscimo dessa onda. Elas se juntam, formam uma onda maior, mas depois se separa e cada uma vai seguir a sua vida. E aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o caso da onda quando ela é destrutiva. No caso da onda destrutiva, aí eu tenho um vale e eu tenho uma crista. E aí eles estão vindo, se encontram. E o que vai acontecer? Eu acabo gerando uma onda menor. E no momento em que eu gero essa onda menor, então, depois disso, o que vai acontecer? Elas vão se separar, cada uma segue a sua vida. Ah, e lembrando mais uma coisa, elas não invertem a fase. Tá? Cuidado com isso. Fala, elas vão inverter a fase. Daí elas se encontram e quem era vale vira crista, quem era crista vira vale? Não. Quem era vale veio vale, vai sair vale. Tudo bem? E quem era crista, a mesma coisa. Então eu tenho a interferência que ela é construtiva e eu tenho a interferência que ela é destrutiva. E nós vamos ter então, por último, o fenômeno que é a ressonância. Eita, apertei sem querer. É quando uma onda se propaga em um meio cuja frequência é igual à sua própria frequência. Então,
Uma onda está se propagando em um meio e a frequência daquele meio é exatamente igual à frequência dessa onda. Então, dizemos que eles vibram em ressonância. Beleza? Pessoal, esse foi então algumas dicas para vocês a respeito da ondulatória, tá? E eu espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho. É um dos conteúdos que mais aparecem, lógico que os outros também vão aparecer. E eu espero que essas informações vocês tenham gostado e já dê para lembrar um pouquinho. Oi. Professor, queria que você desse um salve pro pessoal lá do Facebook, muitos elogios para você, até uma amiga sua, Lu Leiter. Deixa eu ver se eu falei certo. Lucimara Leiter. Leiter. Esse professor é top. Então manda um abraço pro pessoal. Né, um abraço, então, né, pra galera do Facebook, do Instagram, pra galera que tá acompanhando pelo YouTube. Eu vi que tem ex-alunos meus aí também assistindo, amigos meus de fora. Minha mãe, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. E agradecer a possibilidade que o Colégio Caminho está proporcionando para a gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Tem muita coisa bacana que vai acontecer aqui na live ainda. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E fica aí que daqui a pouco tem outros professores. Um abraço, galera. Um abraço para todo mundo. Valeu. Compartilha aí, gente. Compartilha que tá tendo live do Colégio Caminho. Valeu. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio. Com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes, no Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.